Olha só, doutor André, muita novidade quando o assunto é imigração, muitas medidas novas, muito, como sempre, vem na carona das novidades, muito boato, muita fofoca, muita informação errada. Vamos explicar? Vamos lá. Então conta, o que Principalmente que as tem últimas de notícias, novo? né? Hã? Olha, bom, o que tem mais, né? Vamos dizer assim, qual babado, né? Babado, o babado, claro, mais recente, é o babado relacionado aos vistos de estudante. Sem dúvida, isso é algo que já vê. Vamos lá. Não, mas eu só vou falar uma coisa. Ah, então quem tá na live tá pensando, então não pode mais estudar nos Estados Unidos. É isso, doutor André? Não é isso, não, gente. Vamos explicar isso, né? Pelo amor de Deus, claro. Isso aí a gente não é isso, tá? Deixa eu baixar. Não é isso. Mas o que ocorreu, é até bom exatamente a gente já começar a live, de repente, explicando essas últimas notícias, né? Boa. Essas questões quentes aí. Espero que o pessoal esteja chegando aí também e consiga pegar, senão a gente, claro, né? A live fica gravada. Mas vamos lá. Com relação ao visto de estudante, onde o governo federal, ele, no momento, suspendeu a emissão dos vistos de estudante nos consulados. Bom, primeira questão que é importante a gente mencionar aqui, nós estamos falando de consulados e embaixadas, nós estamos falando de mudança de status nos Estados Unidos. Muita gente pergunta isso, olha, eu estou nos Estados Unidos já, eu quero mudar de status para estudante, então eu posso? Pode. Isso você está falando de um departamento que chama-se USCIS, não tem problema. O que foi suspenso no momento foram as entrevistas para os vistos de estudante que são realizados nos consulados e embaixadas no mundo inteiro. Tá, gente? Então, não é Brasil, tá? Por favor, não pense que é algo relacionado ao Brasil. Isso é uma medida global e vamos falar mais ou menos agora das implicações e por que essa medida saiu e o que se deve fazer como esperado. Tá. Outra pergunta que a gente recebe bastante. Poxa, e aí agora quanto tempo vai demorar? E eu que estava com a minha entrevista agendada, o que eu faço? E eu estou aqui nos Estados Unidos, quero ir ao Brasil, o que eu faço? Vamos lá. Se você está nos Estados Unidos, está pensando em ir ao Brasil, você está com o visto de estudante já, e está pensando em passar férias no Brasil, porque calhou de ser exatamente no momento das férias, né? Férias aqui nos Estados Unidos, por exemplo, também, mas aqui, se você tiver que renovar o seu visto no consulado, tem uns clientes nessa situação. Pessoas até me perguntaram, até, na verdade, até você mesmo indicou, Patrícia, falou, olha, nesse momento eu não recomendaria ir ao Brasil para fazer a renovação, porque não está dando para fazer a renovação. Né? Então não Tá. tem como você ir renovar o teu visto, para quem está precisando ir renovar o visto. Mas eu já tenho visto, meu visto tem validade de 4 anos, visto de estudante, falando visto de estudante, tenho validade de 4 anos, estou aqui nos Estados Unidos estudando há 1 ano, quero passar as férias com meus pais, ir lá ver meus pais e tal, não sei o quê. Posso ir? Pode, claro. Você já está com visto, você não precisa passar no consulado para pegar um novo visto. Tá? Isso só para as entrevistas. Então, vamos lá. Primeira regra, preciso fazer uma entrevista? Preciso. Opa, aí segura. Não dá. Não preciso fazer entrevista. Posso ir e voltar tranquilamente? Pode. Você está com o teu I-20 válido, está tudo válido, você pode entrar e regressar. Estou falando de acordo com o visto, tá? Se a Não, Patrícia está eu tô fazendo esse sinal e não tô conseguindo me conter, porque eu tô vendo gente que tá com o visto válido, com tudo certo com relação à faculdade, dizendo para mim que não vai para o Brasil ou não vai sair dos Estados Unidos agora nas férias, né? Estudantes aqui, porque estão com medo de não conseguir voltar. Mas eu falo, gente, Não. você tem que pegar a notícia e você tem que entender a notícia. Essa notícia de que as entrevistas dos vistos de estudante foram suspensas não significam que os estudantes estrangeiros não são mais bem-vindos nos Estados Unidos. Você tem que interpretar o que foi falado. Então, se você estuda aqui, você está com seu visto válido, está com documentação toda certa com relação à escola ou à universidade, né? Aqui em Orlando, em vários lugares dos Estados Unidos, mas aqui eu conheço muitos estudantes que fazem a high school aqui e que são do Brasil e que estão com medo de voltar porque ouviram e não entenderam direito o que é essa medida. Então, por isso que eu acho importante esse tipo de live. Gente, não é assim, calma, né, doutor André? Não é assim. Sem dúvida não é assim, tá? E também o que foi, gente, foi uma suspensão temporária
por quê. Vamos agora ver o porquê. Talvez quando as pessoas entenderem um pouco mais do porquê, elas vão conseguir aí, talvez, ficar um pouco mais calmas. Não, né? Vamos ver só a notícia. Pá, por quê? O que está por trás disso? Existe, né, uma intenção. Isso foi dito pelo Marco Rubio, né, que é o Secretary of State. Ele falou claramente, tá? Ele falou, olha, a finalidade disso é fazer uma reestruturação interna para que haja uma possibilidade mais eficaz de verificação nas redes sociais, tudo dos Sim. peticionários de estudantes. Ah, mas não sei o que lá. Gente, olha só, eu vou falar uma notícia que eu vou dar uma de jornalista aqui, a Patrícia até ficar com inveja de mim agora. Morrendo. Ó, se você for né, um noticiário que eu, alguma parte disso realmente também não sabia, mas foi uma notícia que eu vi. Você tem de vistos de estudantes, os países que mais emitem vistos de estudantes é a Índia, depois a China, eu acho que, se não me engano, depois vem a Coreia do Sul, enfim, a União Europeia, Nigéria tem bastante também, tem mais que o Brasil. O Brasil está, acho que, em 9º lugar, se não me engano. Coisa assim, 9º, 10º de emissões de visto. De turista, de estudantes, tá, gente? Estamos falando de vistos de estudantes no momento. O que tem, qual é o interesse do governo? De novo, acho que a gente entendendo o interesse, a gente consegue justificar mais as decisões. Existe, claro, né, mais de 300 mil vistos para chineses. Então o governo fala, peraí, o governo americano falou, quem são esses chineses que estão vindo para cá? Quem são? Será que tem espião entrando nesse negócio aqui? Né? Ou não tem? Enfim, então quer dizer, eles querem aprimorar esse sistema para evitar exatamente esse tipo de... Porque a China agora teve uma decisão que, no momento, os chineses agora ficou mais complicado ainda de conseguir o visto de estudante. Já saiu depois até, né? Mas todo mundo, no mundo inteiro. Então, a finalidade é essa, tá, gente? A finalidade não é... E eu sei que aí começa, não, mas o Trump está aqui acabar com o visto de estudante, mas aí não sei o quê, aí seria um prejuízo para a economia. Aí começa a viagem na maionese. Sim. Porque é um prejuízo de mais de 40 bilhões e não sei o quê. Gente, mas não é isso. Em nenhum momento, se você ouvir o que o Marco Rubio falou, em nenhum momento ele falou que ia acabar com o visto de estudante, que o Trump ia acabar com o visto de estudante. Em nenhum momento foi isso. No momento foi uma questão de, olha, a gente tem que, visando o interesse nacional, defesa nacional, nós precisamos de reestruturar, porque hoje o sistema não tem como exatamente detectar certos aplicantes, certas coisas. Então, eles querem implementar muita questão de inteligência artificial, tudo, para que os consulados tenham a possibilidade de fazer uma geral ali e ver quem né, tem algum problema. No Brasil, né, graças a Deus, nós não temos nada a ver com terrorismo, com comunismo, quer dizer, de forma geral, nada disso. Né? Então, você que é estudante brasileiro, tem uma grande possibilidade de passar por isso sem problema nenhum. Tá? Lembrando, isso é uma decisão que engloba o mundo inteiro, todos os estudantes do mundo inteiro. Não é, né, não é Brasil, tá? Então, isso é importante. Não é nada contra o Brasil, não tem nada a ver, gente. Tem que analisar essas informações com calma, como a gente está falando desde o início da live. Você não pode ouvir uma história aqui e já achar que serve para todo mundo. Não pode achar que não dá mais para viajar quem mora aqui nos Estados Unidos, ou né, não dá para ir mais agora de férias para o Brasil ou para outro lugar. E quem está no Brasil, que tinha o sonho de fazer um intercâmbio, estudar aqui, não pode achar que acabou o sonho, que agora não dá mais. Não é nada disso, tá, gente? Vamos devagar. Tem um monte de perguntas sobre isso, que eu abri a caixinha de perguntas ontem e hoje, doutor André, tem um monte de perguntas sobre isso. Como, por exemplo, da Rose Almeida Porto, ela diz assim, como é que fica o problema agora do visto F1? É disso que a gente está falando, Rose. Não é que existe um problema com relação ao visto F1, certo, doutor André? Sim. Não, que existe uma suspensão temporária das entrevistas para emissão do visto F1. Isso é uma suspensão temporária até que o governo consiga se reestruturar para que ele possa implementar um sistema de defesa mais apurado para detectar pessoas que não deveriam, tá, de acordo com o governo americano, ter o visto de estudante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa história deles olharem as redes sociais também, que isso vai começar cada vez mais a acontecer. Por que isso está acontecendo? Se isso é legal ou não, a gente já vai falar sobre isso. Mas, continuando nessa história dessa nova medida com relação à suspensão das entrevistas dos vistos de estudante, André Oliveira perguntou também na caixinha mais cedo. O Trump deve barrar também outros tipos de vistos?
Ou deve ficar mais rigoroso com outros vistos, por exemplo, o EB2? Não, não. Barrar, não pode barrar o EB2, porque o EB2 está na lei, primeiro. Segundo, o EB2 está um pouco mais complexo, está mais complexo já há um tempo, né? Isso não mudou. E terceiro, em nenhum momento a administração do Trump demonstrou que não quer profissionais qualificados nos Estados Unidos. Até isso, em nenhum momento foi demonstrado. Pelo contrário, o que eles falam até hoje é que eles querem, inclusive o Marco Rubio também falou isso. A intenção deles é fazer uma imigração qualificada. Ouçam o secretário de Estado fala, não ouçam o que a mídia fala. O que o secretário de Estado falou? Nós queremos uma imigração baseada no mérito. São as palavras dele. Se você pegar lá, for lá atrás, buscar lá, mesmo você tem que traduzir. Ele falou foi isso. Então, se ele está falando mérito, ele quer profissionais, né, pessoas qualificadas. Palavras dele mesmo, tá? Então, Mas eu vou defender a minha categoria aqui. Eu acho que às vezes, claro, tem profissionais que não são qualificados em qualquer área e na minha não seria diferente. Tem gente que escreve sem tanta responsabilidade, tanto compromisso, mas eu acho que muitas vezes as pessoas, hoje em dia principalmente, elas não leem a notícia, elas leem o título, elas não param para entender o que está sendo explicado. Às vezes, eu já vi várias pessoas dizendo assim: ah, mas essa matéria é muito grande. Mas caramba, como é que você vai entender? Eu falo, você leu isso aqui? Aí eu mando para a pessoa fala, gente que eu conheço, fala assim: ah, mas essa matéria é muito grande. Aí eu falo, bom, como é que você vai entender o que está sendo falado se você não leu? O repórter está explicando desde o começo como a medida, por que a medida foi adotada, o que o secretário de governo está falando, o que um profissional como você, que trabalha com imigração, está falando, explicando. Agora, se as pessoas não leem, elas leem o título: Trump suspende a entrevista de visto de estudante. A pessoa já entra em pânico e fala: não tem mais visto de estudante. Então, quer dizer, a culpa é da imprensa? Não, não, né? não, não. E tem uma coisa, acho que é mais, até indo além um pouco do que você colocou, que é interessante, a própria imprensa também não é especialista em imigração Claro. americana. Então, às vezes, eles passam e entendem exatamente uma notícia crua. Qual é a notícia? A notícia realmente ocorreu. Houve uma suspensão da emissão dos vistos, Sim. das entrevistas para o visto de estudante. Isso ocorreu. Então, bom, está lá, realmente ocorreu. Agora, você criar toda uma estrutura, enfim, um raciocínio lógico em cima disso, tal, como um raciocínio lógico, vou colocar um raciocínio lógico jurídico, né, em Sim. cima disso, não é, né, aí a mídia também, por isso que às vezes, né, a gente é convidado para falar em programas e tal, nesse ponto eu acho muito legal, né, aconteceu isso, né, ontem aconteceu comigo com a CNN, foi muito legal, né, quer dizer, ou seja, foi uma pergunta interessante, então por isso que eles chamam especialistas em determinadas áreas para chegar lá e falar, porque o repórter, ele né, não tem como ser especialista em tudo, né? Exatamente. Ó, eu falei agora há pouco que a gente ia falar sobre essa história de que o governo dos Estados Unidos vai checar, olhar as redes sociais das pessoas, que você usou uma palavra outro dia que eu vi, os peticionários, né? São as É, pessoas que estão pedindo o visto, certo? sim. Tá. Então, o Ricardo Totti pergunta o seguinte: quer dizer que vão passar a olhar redes sociais de todo mundo que pede green card, visto de estudante, turista, investidor e etc. É isso, doutor André? Boa pergunta. A tendência é que haja uma verificação de rede, isso já ocorre, né, um pouco. A tendência é que o governo faça uma conexão de inteligência artificial realmente que possa descobrir, achar questões relativas a você na rede social e ver se você, né, é algum risco para o país, alguma coisa. Vocês estão mais preocupados com isso, tá? Eles estão preocupados com o seu gosto, qual time de futebol você torce, enfim, qual tipo de comida que você gosta, quais lugares que você gosta de. Não é isso. Eles querem analisar, ver se tem alguma coisa ali que, né, possa ser algo que eles interpretem que é contra o interesse nacional. Mas aí, falando sobre isso, o Fernando Mota pergunta o seguinte: olhar a rede social das pessoas não é uma espécie de censura? E ele explica: eu sou livre até a página 2, então, quer dizer, eu posso querer morar nos Estados Unidos, mas eu não posso querer morar nos Estados Unidos e ser contra o atual governo, por exemplo? Isso é a pergunta do Fernando Não. Mota. Ó, Fernando, também excelente pergunta, viu? Espero que você esteja aí nos assistindo nesse momento. Não, não, na verdade, a finalidade da rede social,
verificação da rede social não é uma questão de invasão de privacidade, eu acho que talvez ele queira dizer isso, porque você tem uma rede social, se você tem uma rede social aberta, você está Não, compartilhando isso, né? Por isso que é rede aberta social. tudo bem, mas e a fechada? Aí quem tem 10 seguidores, só a família. Normalmente essas pessoas acho que não têm nem como ser acessados, né? Tem uma rede social fechada. Agora, se você, né, faz pesquisas, expõe e-mails, se quando você entra na internet de uma forma geral, quando você entra lá no Google, Você por já isso que está o Google não exposto. seja exatamente. O Google é o que mais te expõe, tá? Então, se você acha que você está lá, entrou no Google, que você está protegido, ou que só você está vendo aquilo, não. Tanto é que você começa, se você entrar no Google, você começa às vezes a receber propaganda de certas empresas que você pesquisou. Se você pesquisar ar-condicionado, daqui a pouco você está recebendo propaganda aí de uma empresa de ar-condicionado. Ou nesse sentido, porque né, o Google já detectou isso. Tá falando. Então, ou seja, esse tipo de verificação você já colocou. Tá? Se você quiser a privacidade, isso eu acho interessante que o governo americano, eles falam isso de certa forma, eu acho, concordo. Se você quiser a privacidade, então não entra. Você não é obrigado a entrar em rede social, você não é obrigado a ter celular, você não é obrigado a nada disso. Se você quiser a privacidade total, não tem. É só você não ter. Agora, se você quer entrar nesse mundo globalizado, você também tem que pagar o pedágio de estar exposto, né, dessa forma. Então, e também o que a verificação que eles, né, voltando à questão do Fernando, né, o que eles querem fazer, Fernando, não é de forma alguma é, ir atrás de você, pelo menos de forma alguma, não vou dizer assim, porque agora falando questão política, né? É, não é uma questão a princípio de você ser contra ou a favor, né, de um partido ou outro. A questão ali é ver o visto que você quer, se tem algo que seria contra, a princípio, tá? Contra os interesses nacionais dos Estados Unidos. Agora, se indiretamente existe uma questão política, eu acho que existe, e aqui, infelizmente, nos Estados Unidos, existe essa briga política, né? É um Vasco e Flamengo, é um Fla-Flu, ou é um Palmeiras e Corinthians, que é pesado. Seja quem esteja no poder, tá? Tanto um levar atrás, então, quer dizer, pode ser que sim, nesse momento, então, se você é contra o governo, talvez você, né, cuidado com o que você fale na internet, e daqui a 4 anos, se entrar um governo democrata, também cuidado com o que você fale na internet, né? Tem muita precaução no que você fala nas redes sociais, lá em debates e tal, porque isso pode ser teu WhatsApp, né? Enfim. WhatsApp, gente, do Facebook, tá? Então, não tem aí nessa expectativa aí de super privacidade, não. O WhatsApp é mais uma rede social, não tem jeito, né? É. É. Não está mandando ali só para teu pai, para tua mãe, não. Você está se comunicando via uma rede É. social que pode ser, né? Que não é uma questão 100% existe, claro, uma expectativa de uma certa privacidade, de não dividir os seus dados com empresas, enfim, direto, né? A gente que eles fazem diretamente, né? Mas não dividir com empresas, com outras pessoas diretamente. Então, eles não pegam o teu dado, enfim, mas Sim. é, Ô, gente, eu sei que tá variando, tá? Eu de vez em quando tá cortando, doutor André, pra mim. É que assim, não tá chovendo ainda, mas tá armando que sabe aquela coisa. Eu lembro de São Paulo nessa época que fica bem feio o tempo, assim, armando aquele temporal que parece que vai cair o mundo. Tá assim agora na minha casa. Tô olhando pela janela, por isso que eu tô falando. Então, eu peço desculpa se a internet estiver aí meio estranha e tô vendo até nos números das pessoas ligadas que eu sei que tem mais que isso e que normalmente já teria muito mais que isso, mas às vezes o Instagram não entrega tanto quando a gente não tá com a internet boa. Mas a live vai ficar salva, tá? Então vocês vão poder assistir depois, compartilhar com os amigos e tal, se não tiver dando para entrar agora, se eles não estiverem entregando. Ó, a Andréia Oliveira, 1708, pergunta o seguinte: esse tipo de medida que está afetando agora os estudantes, né? Ele pode se estender para o EB2NW? Gente, tem um monte de gente querendo saber a mesma coisa. Quer dizer, o medo que eu estou percebendo que está acontecendo agora é como se o governo olhasse para os estrangeiros e tentasse, na cabeça de muita gente, e tentasse evitar que o estrangeiro viesse morar aqui. E aí eu vou até te falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu dei uma entrevista para o UOL e saiu ontem, né, no UOL, na capa do UOL e tal, muito legal a entrevista. Foi muito bacana, contando minha trajetória, o que eu faço hoje, quais meus planos para o futuro, muito legal. E aí, teve gente nos comentários dizendo assim: será que agora você vai ter que voltar
porque o Trump. Aí eu falei, o que, que tem a ver, gente? Eu tenho green card, tá tudo certo comigo, com a minha família, né? Então, assim, as pessoas começam a criar uma situação de pânico e uma coisa que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Você vê quantas e quantas perguntas, eu separei algumas, que vieram várias perguntas repetidas nesse sentido. Esse tipo de medida pode se estender para outros vistos, quer dizer, o governo Trump não quer mais estrangeiros nos Estados Unidos? Não é nada disso, né, doutor André? Não, não vai se estender para. Não tem razão nenhuma para se estender para B2. Lembrando, o visto F1, o visto com F1 continua existente, tá, gente? O Isso. que houve foi uma pausa provisória nas entrevistas realizadas nos consulados e embaixadas. Não houve uma eliminação do visto F1. Boa. Acaba o visto F1, vamos cortar. Eu sou o imperador, corto, não existe mais. Não é Não assim. ocorreu, tá? O que houve foi, olha só, olha, houve uma pausa, só, vamos pausar o visto, tá? Porque nós estamos fazendo umas reformas aqui internas, por isso que a gente vai pausar. Mas não houve uma eliminação, não, tá? Também não vai ocorrer essa eliminação de nenhum visto específico, tá? Não tem porquê. Nem, pô, se você for pensar assim, né, Patrícia? Um visto que a administração do Trump odeia são esses asilos que pessoas entram. Se fosse por isso, então ele ia acabar com o asilo. O E TPS, a gente você até falou sobre esses vistos de asilo aí, que muita gente que teoricamente não teria nem direito a esses vistos conseguiu isso há um tempo atrás e que isso deve ser analisado mais para frente, mas nem chegaram a olhar esses vistos ainda, né, doutora André? Não, Não saiu nada não. O que eles com fizeram. relação a isso. Não. O que eles fizeram, por exemplo, que também deu uma controvérsia aqui, foi acabar com o que eu sei que o pessoal aí não vai saber muito o que é isso, também não tem que saber mesmo, é o que eles chamam de TPS, que é Temporary Protective Status, que é de alguns países, Venezuela tem, enfim, alguns países são duros, tem alguns países que têm uma proteção para quando você entra aqui, essas pessoas têm um status, então ficam ilegais com um status protetivo temporário. Isso, quem determina esse estado protetivo é o próprio governo. Aí sim, é o governo executivo que faz isso. Então, o Biden determinou isso. E o Trump veio para acabar com isso. Mesmo assim, ele teve um problema, que é uma função do executivo isso, tá? Isso não é uma função do legislativo, não. Como é que ele vai acabar com isso? Mas ele pode, claro, como o chefe do executivo, falar, olha, a gente precisa né, fazer uma reforma, mudar esse sistema aqui, a gente vai ter que pausar aí uns processos, tá? Tá. Ó, o Humberto Palma escreveu o seguinte: em comparação ao ano passado, a aprovação do visto EB2 tem sido maior ou menor? Boa pergunta. Eu vi um gráfico hoje até exatamente, está semelhante, tá? Não teve muita diferença pelo menos da segunda metade do ano passado, tá? Eu acho que ano passado a gente tem que dividir primeira metade e segunda metade. Ó, o Primeira Humberto está ao metade. vivo na live, olha ele lá. Humberto Palma, adorei o Instagram dele. Humberto. Muito bom, Humberto. Que bom. Tá aí sua resposta, então. Não tem nada de muito diferente, doutor André? De, bom, nessa referência com relação a prazos, como eu falei, de aprovações, né? No primeiro semestre estava melhor, segundo semestre do ano passado foi muito complicado. No início agora desse ano estava complicado ainda, e agora está começando a parecer que está começando a normalizar. Então, eu espero Isso que a a gente tendência é está normalizar. falando sobre prazo, certo? Não, de aprovação. Tá, então, tudo bem. Sobre aprovação, sim ou não? Aprovado ou não? Tá. E sobre o prazo, o tempo, como é que tá isso? O tempo está de análise do EB2 sem pagar aquela taxa extra, 9 a 12 meses. O tempo está longo. Mas isso está comparando com antes, com o ano passado, ano retrasado, Estava isso mais mudou muito? rápido. Teve uma época, ano passado, em 2023, estava mais rápido. 2021 já estava mais demorado. Então, assim, é uma gangorra, tá? Pode ser que um pouco mais para frente. Isso Tudo vai. depende do número de pedidos ou depende de mudança de critérios? Quer dizer, agora eles estão sendo mais rigorosos do que eles eram antes e por isso vai ficar mais demorado? Ou Não, não tem nada a ver? Ou aumentou o número de pedidos, então não tem funcionário para analisar tudo? boa pergunta. Bom, não, tem a ver com o número de pedidos, com certeza. Tem a ver com volume, tem a ver com vistos disponíveis. Tá? Isso aí vai muito de encontro também, até hoje a gente ouviu, né, exatamente isso, quando estava falando com os advogados que são americanos, digamos assim. Estava falando exatamente
que o que eles estavam comentando sobre esse negócio do EB2, falou assim, olha, realmente a gente teve um problema muito grande com esse volume de aplicações e um grande problema que teve do EB2 exatamente foi a questão, eles até falaram uma coisa que eu não sabia, mas porque eu trabalho mais com brasileiro, claro, mas teve um grande volume, obviamente, de EB2, né, dos brasileiros, e também falo de muitas empresas que entraram com EB2 para indiano também. Então, muitas empresas de tecnologia entraram com EB2 para indiano, isso também meio que deu né, um inchaço no mercado, mas grande parte disso também, pelo menos aí falando da gente, né, agora, grande parte disso aí tem a ver com essas consultorias, essas empresas aí que, né, pegam os kamikazes, os avisados que querem entrar. Tem muito a ver com isso também, viu, gente? E já que estamos falando disso, eu queria falar que também aqui um ponto importante que aconteceu recentemente foi que na Flórida passou uma nova lei, né, para entrar em vigor agora em julho, que a empresa de imigração, né, essas coisas que, né, que a gente está vendo por aí, já careca de ver por aí, elas não vão poder, elas vão ter que realmente estar, não vão praticamente poder fazer o que fazem, elas vão ter que falar elas vão ter que escrever no site dela que elas não são escritórios de imigração, não são escritórios de advocacia, não podem prestar assessoria jurídica. E o mais interessante, que eu quero ver, isso eu adorei, Patrícia, essa lei veio, eu estou torcendo para que isso, né, passe para o país inteiro, que a administração federal faça isso também. Caso, aí tem algo interessante, caso, né, essas empresas continuem fazendo isso, elas vão poder ser responsabilizadas judicialmente. Aí que está a beleza do negócio. Então, né, vai ser, né, esperamos que vai ser um bom começo para começar a eliminar essas tais consultorias aí que fazem propaganda. Faça B1, faça B2, não sei o quê, tá. Então, vai ser muito... Deixa eu contextualizar para quem não está acostumado a assistir as nossas lives, é o seguinte, acontece, não é só aqui em Orlando, né, em todos os estados, imagino, dos Estados Unidos, tem pessoas que não são advogados de imigração, que não têm a licença para atuar como advogados de imigração, que acabam fazendo um trabalho vendendo gato por lebre. Né? Eles vendem que você vai conseguir, que eles têm super aprovação, que eles podem fazer acontecer, e aí muitas vezes esses processos não vão adiante, muitas vezes as pessoas pedem tempo, dinheiro, energia e tal, porque acabam colocando nas mãos de uma pessoa que não é profissional o seu sonho, né, doutor André? Não, eles não podem fazer isso porque eles não têm licença. Exato. Eles não podem Exato. E o doutor dizer André que está você se qualifica comemorando, ou não é por não. nada. Ele está comemorando porque ele fala sobre isso há anos. Ele fica revoltado, né, doutor André? Nossa, mãe. O dia que eu ver alguns aí serem, se Deus quiser, alguns vão ser presos, porque tinha que ser preso. E o dia que for, eu vou comemorar realmente de uma forma, porque não, alguns realmente abusam de uma forma que realmente já era para ter, né, nem era para estar, mas enfim. Pelo menos começou. Já é alguma coisa, né? É uma irresponsabilidade lidar com a vida alheia dessa maneira, né? Brincar com o sonho dos outros é um absurdo, mas que bom que as coisas estão começando a acontecer, né? E eu sei como é ruim, né? Você, na sua profissão, você vê outras pessoas que estão fazendo as coisas erradas e as pessoas continuam indo, porque normalmente essas empresas fazem o marketing absurdo, né? Investem muito em marketing e as pessoas acabam caindo no conto do vigário. Então, eu sei que é muito difícil e vendo uma outra pessoa que se diz profissional, que você sabe que não é, dá um desespero, né? Mas você tem que ler o disclaimer que elas vão ter que colocar agora, que é praticamente assim, olha, eu não posso fazer nada. O disclaimer é praticamente isso. E se não colocar esse disclaimer, que aí tem essa intenção de tem aí uma repercussão pode ser muito maior. Sim. Isso já está acontecendo, então é bom para você que está procurando um escritório de imigração para te atender, né? Ficar de olho nisso. Já passou na Flórida, né? Obviamente não tem efeito aí a nível nacional, mas na Flórida, quem está na Flórida hoje quer fazer esse tipo de anúncio de propaganda de algum serviço de imigração, vai ter que colocar esse disclaimer, que praticamente quer dizer o seguinte, olha, eu não posso fazer nada por você praticamente, tá? Mas o que eu posso fazer é você me mandar aqui, eu preencher os formulários e te mandar de volta. É praticamente isso que eles estão falando, que eles estão
quem não cumprir, Aí vai depois atrás com as consequências. Ó, judicial. perguntas Judicial vai aqui ser que estão muito. chegando nos comentários aqui. Mandem perguntas, hein? Vocês estão pior que eu. Eu tô cansada hoje. Eu não vejo a hora que seja sábado já, mas ainda é quinta. Mas o pessoal da live também tá cansado, pelo jeito. Ó, a Má Bolognese diz o seguinte: minha filha entrou com processo consular em julho do ano passado, mas até agora, quase 11 meses, não andou. EB2, ela diz. Estou no processo meados do ano passado. Peraí, ela entrou com processo consular em julho do ano passado. Até agora, quase 11 meses, não andou. É EB2. Não Será? teve. É EB2 ou EB2NW, né? É diferente, É né? inverosimilhável. Pois tá. Tem processo que tá demorando um ano ou até mais, viu? Não pagou, quando a gente não paga taxa extra, aquela taxa premium, pode ser que. Tá? Então, assim, o teu prazo hoje tá normal, por incrível que pareça, tá? Eu sei que, se assim, poxa, mas né, tá demorando muito, mais de um fulano que eu conheço, que eu ouvi, demorou 8 meses ou 7 meses, sim, mas não tem como a gente prever se você está dentro ainda do período de pelo menos um ano, que é o que eles estão dando, né, um ano, um pouco mais de um ano. A maioria dos processos que eles dizem se resolve em um ano. Quando começa a passar mais, 14, 13, 14, 15 meses, aí realmente, pelo menos, vocês têm que começar. Olha, a gente pode começar a catucar um pouco a imigração para ver o que está acontecendo. Mas até lá é ano prazo. Então, pera, então voltando. Se passar 12, 13, 14 meses, como você falou, o que a pessoa tem que fazer? Existe a possibilidade da gente fazer um requerimento para a imigração para ver O que está se eles, né, acontecendo? para ver o que está acontecendo, no fundo, é para você mandar um requerimento e eles falarem, olha, tá, entre aspas, está aqui teu processo, achamos que está em trâmite. Então, se o teu processo está aqui, Não, está em mas trâmite. pelo Mais ou menos menos isso. você receber essa resposta, porque senão a sensação é de que eu imagino Perderam. que um monte de papel um em cima do outro e o meu lá no meio, entendeu? Então, pelo menos se. Ah, estamos olhando aqui, então tá bom, já é alguma coisa, não perderam o meu É, papel, perderam. É verdade. né? Ó, a Mabolé está perguntando também: tem diferença entre consular ou mudança de status aqui? Tem. O consular é o da entrevista para quem né, vai fazer a entrevista no Brasil, e a mudança de status é para quem vai ficar aqui e fazer entrevista aqui e que pode mudar de status, claro, dependendo do visto, né? O EB2 não está dando para mudar de status, a não ser quem tenha lá a data do VB, né? Tá. Falando em VB, Araci Godoy está na área dizendo que está confiante nos próximos VB. Acho que ano que vem estaria aí, hein, doutor André? Ela está dizendo, diz que Ah, sim. ela está na fila, né? Tá naquela, aquela coisa, poxa, anda mais um pouco, né? Pior quando sai aquele mês, poxa, teve um cliente que perdeu por causa de um dia, né? Ah, Você imagina, se o cara um dia você não conseguiu entrar, você fala, meu Deus, né? Que maldade. Não dá para dar consequência por causa de um dia, mas a mês que não tem. vem agora deve dar. Tá bom. Ó, a Yasmin Rodnik, que é cliente sua também, ela me perguntou assim: ó, tem alguma diferença do processo estar em Nebraska ou no Texas? Parece que eu já vi essa pergunta aqui, não sei se era dela, mas eu me lembro de alguém perguntar sobre essa questão de entrar num estado ou no outro. Daí ela diz: Então, assim, a pergunta é boa, é interessante. A diferença prática mesmo é difícil dizer. Tá? O que tem aqui, por exemplo, no Texas você tem oficiais mais antigos e alguns com mais experiência, né? Uma certa peculiaridade. Cada um tem uma certa peculiaridade. Alguns a gente até já sabe como age, né? Porque a gente tem um tracking aqui desses oficiais. O Nebraska é um pouco mais recente. Então, tem alguns oficiais mais novos lá, o que pode parecer até bom, mas não é às vezes porque são menos técnicos e conhecedores dos processos. Então, depende, assim, mas também às vezes eles entendem mais fácil, conseguem aprovar mais fácil. Isso é muito difícil. Eu acho que eu entendo assim a ansiedade dela, né? Mas eu acho que isso vai variar muito de qual oficial que pegou o seu caso. É muito assim, qual foi aquele oficial que pegou o seu caso? Não é uma questão da localidade específica como uma regra geral, né? sim, Todo mundo nessa localidade é assim.
todo mundo nessa localidade assada. Não dá. Então, assim, depende de quem pegou teu processo, como vai ser. Estamos falando de pessoas, né? Do mesmo jeito que eu voltei do Brasil agora, e dessa última vez eu fiquei prestando bastante atenção nas filas. Eu vim com o meu avião, estava lotado de turista, e eu fiquei olhando bem a fila, assim, e vendo que cada fila dos oficiais, uma andava super rápido, o oficial não perguntava nada, era 1 minuto de tudo bom que você está fazendo, que você vem, fica até quando, que você está trazendo alguma coisa na mala, tchau. E tinha outros oficiais que ficavam meia hora com cada pessoa e a fila não andava. Ou seja, a gente está falando de pessoas e cada um tem o seu jeito de trabalhar e às vezes está, né, com alguma coisa que implica ali. Então, assim, eu entendi o que você falou, não é necessariamente o Estado, né? Só completando o que a Yasmin Rodnick falou, porque não quero deixar de fazer a pergunta completa, vai fazer. I-140 EB2NW vai fazer 10 meses. 10 meses não é, então, pelo que você falou anteriormente, também está dentro do esperado. Está dentro do esperado. A única forma, Yasmin, da gente, eu sei quem é, não, claro, eu sei quem é. A única forma da gente mudar isso, agilizar, é pagar a taxa premium. Eu não sei se vale a pena também fazer isso agora, né? Mas para ter uma resposta mais rápida, é a forma que a gente tem para realmente ter uma posição temporal aí. Fora isso, é aquela questão realmente de aguardar, 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 e um dia vem, um dia sai, mas tem que. Tá. Você está percebendo agora, com relação a outros vistos, EB2, por exemplo, você está percebendo que as pessoas estão achando que não é hora de entrar? Porque eu acho que a sensação que eu tenho quando essas medidas são anunciadas é que as pessoas dão 2 passos para trás. Eu tenho amigos que estavam com planos reais de mudar para cá e que falaram agora não é hora, tem muita coisa acontecendo. Daí eu falei, gente, mas calma, tem muita coisa o que acontecendo? Para analisar o que está acontecendo, né? Com relação ao seu visto, o que aconteceu, o que mudou? A sua história é maravilhosa, né? Eu digo, do currículo, trajetória profissional, você tem tudo que o visto, no caso deles, EB2NW, você tem tudo que, todos os critérios, você atende quase todos os critérios que o visto pede. Então, assim, por que não seria a hora para você, né? O que você diz para essas pessoas que colocam tudo no mesmo balaio e falam, não, não, então agora eu não vou fazer nada porque o Trump anunciou a suspensão do visto, da entrevista do visto estudante, quer dizer, não tem nada a ver com o EB2NW. Não, sinceramente, eu entendo 100% o receio, porque, claro, você vê isso, você ouve, você é impactado por essas notícias, a pessoa normalmente, né, fica com receio, né? Opa, peraí, não sei. Mas não tem, isso não, gente, essa questão, não acho que ninguém deva parar. Ah, você está falando de ser advogado? Não, não é isso. Você não deve parar o seu sonho, o seu objetivo por causa disso, porque os vistos continuam, as aprovações continuam, isso continua normal, tá? Então, isso não. Eu até estava vendo aqui, tava com a advogada em Nova York, e estava vendo com ela que ela mais outras áreas. Ela falou assim, olha, eu falei, poxa, mas e aí, né? Como é que está a sua área aí? Você está tendo mais negativa, né? Até eu não estou conseguindo mais aprovação. Então, ou seja, não há essa questão direta, tá? As coisas continuam funcionando normalmente e não vai haver, ninguém vai acabar, né? Voltando aí que eu falei lá no início, né? O próprio Marco Rubio falou que ele quer uma imigração meritocrática. Se o governo falou isso, eu não estou vendo por que, onde a gente está tirando que a meritocracia vai ser punida agora. Não, não vejo razão nenhuma para isso. Tá. A Dedé Estela disse o seguinte: perguntou hoje à tarde também na caixinha. Tá mais difícil para o brasileiro morar nos Estados Unidos hoje? Eu vou falar por mim, tá? Eu moro aqui há 10 anos. Eu não sei se ela está falando com relação a preconceito, de repente, por parte dos americanos, né? A gente tem uma vantagem que a gente mora num estado, né, doutor André, que a gente não tem esse tipo de. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha tido um problema nesse sentido, como eu já vi pessoas em redes sociais relatando algum tipo de preconceito e tal com relação ao imigrante. Eu nunca senti nada e não percebi nenhuma mudança nos últimos tempos com relação a isso. O que você me diz aí, você direto né, você que trabalha com imigrantes todos os dias? Então, preconceito é, assim, realmente, sinceramente, não
não tem. Eu não vejo aqui, né? Casos. A gente não está falando que não existe em outros lugares dos Estados Unidos, né, em outros estados, ou de repente. Orlando é uma cidade que é uma cidade muito aberta, eu acho, né, para os turistas, é uma cidade que vive disso, é uma cidade que vive da força também do imigrante. Eu não vejo nada nesse sentido. Não está mais difícil para o brasileiro morar aqui nos Estados Unidos hoje, como é a pergunta da Dedé Estela, né? Em outros Ó, estados, não é, vejo muito. Quando existe um caso isolado, é uma coisa muito. Não é uma regra, tá? Não é assim, olha, não vá para lá porque a vai maioria ser daquela maltratado. cidade. Não. Se tiver um ou outro, mas isso aí não seria porque. Isso porque tem no mundo inteiro. Se for no Brasil mesmo, você vai ter preconceito, né, com você mesmo sendo brasileiro, né, por outras razões. Então, É. Ó, a Cristine de Ângeles, ela pergunta o seguinte: estou aguardando a entrevista no Rio de Janeiro. Tem previsão de tempo que demora? mais ou menos aí, olha, um ano Green e Card, ela pouco. escreveu, tá? A Tá, entrevista é de né? Green Card. Eu estou levando em consideração que é o EB2, tá? Não sei se também é o EB2, mas mais ou menos, mais ou menos essa média, viu? Ô, Cris, Né? escreve se, qual é o seu visto, né? Se é o EB2 mesmo, e, e quanto tempo faz que você já pediu, né? Porque daí o doutor André pode. Por isso que eu falo, gente, a live vai ficar salva, vocês podem mandar depois, assistir depois, tá tudo certo. Mas tá vendo? Ela fez uma pergunta, o doutor André precisa de outra informação, então é bom fazer a pergunta e participar ao vivo da live. Ó, o John Vitor Samples, ele diz o seguinte: aqui em Nova York tem muito preconceito, depende muito da área onde se vive. Tá aí, então, por isso que eu falei Em que Nova eu posso. York, Ele que falou. surpreso, porque Nova York também é um melting pot do mundo, né? Ali não Você tem, morou em Nova York, né, doutor André? sei. Nova York tem de tudo lá. Não tem, poxa, eu sou surpreso, assim, eu nunca. Nova York, assim, de população, de estrangeiros e tudo, é um Orlando da vida, né? Não tem. Não. Eu imaginei também, mas como eu nunca morei em Nova York, mas um dia eu Eu não sei vou. onde é que ele mora. Você está falando só, você está falando da cidade de Nova York ou você está falando de repente, upstate, né? New York, não sei. Pode ser que talvez upstate seja um pouquinho mais direcionado, mas é uma pena, porque realmente assim, eu pelo menos não presenciei esse tipo de Você morou que ano em Nova York, doutor André? 2018, 17, 18, por aí. Tá certo. Ó, a Cristi, ó, ele tá. O Não, John não, Vitor só desculpa, tá. 2018 não. 8, 2008, 8, desculpa, 18 2008. não. O John Vitor tá confirmando aqui, ó. Manhattan tem todo tipo de população, mas eu moro mais no subúrbio. É isso que ele tá dizendo. Não sei se você mora no estado de Nova York mesmo, talvez, aí eu não sei, Westchester, que ali tem o Westchester County, ali tem talvez tenha alguma coisa mais elitizada ali, mas enfim, pode ser. Tá bom. Bom, uma pena, né? Porque, enfim, preconceito é horrível em qualquer lugar, por qualquer motivo. Ó, a Cris de Angelis está falando o seguinte: demorou 6 anos o processo por investimento. Ah, você está falando então do EB5? Será que é esse? Então, é porque ela tinha perguntado o seguinte: olha, tô voltando aqui. Ela falou assim antes. Tô aguardando entrevista no Rio de Janeiro. Tem previsão do tempo que demora? E depois ela falou green card. E depois ela escreveu: demorou 6 anos o processo por investimento. Deve ser, eu estou levando em consideração, estou acreditando que seja o EB5, e aí o EB5 está corrente, né? Não deveria demorar muito, não, viu? Não deve demorar muito, porque não tem fila, tá? Então você não precisa esperar, apesar de ser categoria 5, né? Mas, O olha, que é eu também diria, categoria pelo menos, 5? é o EB5, né? Então tem o EB1, 2, 3, 4 e 5, né? Eu diria que, olha, eu vou colocar mais ou menos essa média de um ano, tá? Tá bom. E o John Vitor tá dizendo que ele mora em Westchester. Westchester é uma área bem interessante, João, né? Westchester é uma área bem, bem, bem branca, ah, americana mesmo, né? Que que são meio nariz em pé, uma área local normalmente um pouco mais financeiramente, né, alta,
uma região muito bonita, até de Nova York, não sei se você conhece, Patrícia, mas muito de casas, tal, você deve, o João sabe dessa forma. Eu não conheço. E aqui na nossa live a gente faz de tudo. A gente fala de passeios turísticos. Ele falou exatamente isso. A gente fala de lugares para você visitar nos Estados Unidos, a gente fala de visto, a gente fala de tudo um pouco, né, doutor André? Verdade. Ó, Eu gostava a muito Cris. ali, João, eu gostava muito ali no centro de White Plains ali, era bem melhor do que às vezes que você está próximo de Manhattan, na verdade, mas você está um pouquinho centro, e tal, assim é um pouquinho mais aconchegante. É como se fosse um downtown Orlando, na verdade, né? Você quer que eu dê o seu telefone para o John para vocês ficarem trocando É ideia verdade, não, sobre? desculpa, desculpa. É verdade. É porque você está respondendo, eu acabo respondendo em cima. Mas ali é Westchester, legal. Olha aqui, a Cris de Angeli está completando que sim, no caso dela é o EB5 Ah, então, mesmo. é. Mas por que demorou 6 anos o processo, caramba? O B5 estava demorando muito, deve ter dado até. Agora estão andando mais rápido com a B5, mas teve uma época que a B5 estava muito, muito demorado mesmo. Realmente, 6 anos eu acho um pouco longo, tá? Mas estava até aprovação. Nossa, teve o EB5 ele teve uma melhora aí no último ano, tá? 2 anos. Mas, poxa, estava realmente. Era, dava pena de ver o EB5, porque assim, fazia tanto investimento, né? E não Agora saía é o 200 documento. mil e era 500 mil, você era um jogador. O EB5 era aquele VIP que é tratado como vira-lata. É isso mesmo. Não, Você gente, eu não tô paga aguentando, VIP, mas desculpa. Eu tô rindo porque eu não tô aguentando o John. O John tá falando, White Plains é lindo, moro perto do Rio Hudson. Anota meu contato aí, doutor. Ah, é, gente. não, entra em contato com a gente, claro. O Rio o Hudson River é muito legal. Quando você for lá, Patrícia, até eu falar, você pega até o trem ali pelo Hudson, é bem legal. Assim, vai quando tiver assim, não sabe, quando você estiver assim, agora, depois que passar o verão, né? Quando as folhas começarem a cair e tal, é uma área bem, bem interessante, bonita. No inverno é feio, porque cai tudo, fica meio galho, né? Fica meio galho, aí é feio. Mas verão bom, mas tem umas épocas no fall é bem legal. Tá bom, né? Ó, a Má Bolonhesa tá querendo saber. Então, depois que aprova, demora mais 1 ano para entrevista? Isso para todos os tipos de visto? Não, não é todos, não. Vai depender muito, assim. Eu digo assim, depois que a prova, tá, mais ou menos, eu diria que o EB5 é dentre 1 ano e o EB1 também, o EB1 até mais rápido, até, também mais ou menos entre 1 ano, EB1 e EB5 dentro de 1 ano, normalmente. E o EB2 está demorando um pouquinho mais de 1 ano até, dependendo do caso. Tá? Então, mas isso varia bastante. Por quê? O EB2, quando eu estou falando na questão da aprovação do EB2, é quando o teu VB fica corrente, tá? Então, aí, quando o teu VB fica corrente, a diferença entre eles fica muito, muito pouca, tá? B1, EB2, EB5, e o teu VB está corrente. Então, ficam todos Tá. mais ou menos aí nessa média. Tá. O Antônio Lacerda quer saber o que que a gente pode esperar nos próximos meses. Acho que ele está querendo dizer com relação a alguma medida, alguma coisa, e eu já vou além. Eu também quero saber com relação a Visa Bulletin, essas coisas. O que que a gente pode esperar de novidade aí, né, de acordo com a sua experiência, com seus anos trabalhando com imigração? O que que você pode adiantar para a gente? Pois é, Patrícia, eu tenho medo de falar isso, porque eu vou acabar errando. Hoje em dia, você fazer alguma Tá previsão difícil, né? tá difícil, realmente. O que eu torço é para que, assim, eu acho, tá, gente, é um achômetro mesmo, que o VB para o mês agora de julho vai melhorar um pouco ainda, e acredito que vai estagnar em agosto e setembro, principalmente setembro, que sempre estagna mesmo. Estou falando do EB2, né, claro. O EB1, EB5 estão correntes, o EB2 e EB3, né? Essa é a minha expectativa. Ah, vamos ver o que vai acontecer com relação aos outros vistos. O, E, L, H, enfim, tudo normal. Isso aí não tem, porque não tem limitação numérica, né? Para os casos de família, realmente esperem atrasos significativos agora, porque todo mundo vai ter que fazer entrevista
e eles vão realmente analisar muito mais esses casos. Então, Sobre as entrevistas, Suzy Blast acabou de perguntar aqui no balãozinho exatamente sobre isso. Não existe mais nenhum tipo de aprovação de visto sem entrevista? não. Aqui nos Estados Unidos agora, no consulado a gente tinha que sempre fazer passar pela entrevista, né? Existia um tempo L1, você era só mandar o passaporte, eles carimbavam, mas atualmente todo mundo, todo visto tem que fazer entrevista. Isso por quê? Isso na administração Trump, você disse? Ou antes até, com Biden também era assim? Não, a administração Trump, na administração do Biden, lembrando, tem a diferença do consulado e daqui, né? Claro. No consulado, uma grande maioria, de qualquer maneira, fazia entrevista mesmo na administração do Biden. Só, como eu falei, o L1 teve uma época, também não demorou muito, e voltou a ter que fazer entrevista. Uma época você mandava só e conseguia processo sem fazer entrevista. Quer dizer, já era aprovado, você já mandava com aprovação, aí ele ia lá, carimbava e te dava o passaporte. Mas aqui, todos os processos agora terão que fazer entrevista. Aqui no caso de imigrante, tá, gente? Não imigrante aqui não faz entrevista. É bom destacar isso. Então, falando do L1, ó, aqui não tem entrevista, tá? O O1 daqui não tem entrevista. Tá. São vistos de trabalho. Esses vistos não têm entrevista. Isso são mudança de status. Entrevista para o Green Card. Tá. Ó, a Cecília Venning diz o seguinte: sou nova por aqui, tô querendo morar em Orlando, minha filha está lá. Aqui sua filha tá? A gente para em Orlando, eu e o doutor André. Por onde eu começo o processo todo? Qual o melhor visto? E, doutor André, vai ter um monte de perguntas, o doutor André vai querer saber de você. Essa aí Cecília. olha, entre em contato, realmente é difícil saber qual é o melhor visto, vai depender muito da sua profissão, da sua experiência, né? A parte financeira também. Se for que sua filha mora aqui, tem que ver também, levar ela em consideração. Tem muita coisa para ser analisada aí. Sim. É difícil porque não é uma receita de bolo. É como ir no médico, né? No fim das contas, às vezes o remédio pode ser o mesmo, mas a dose é outra, né? O seu diagnóstico, às vezes, não é idêntico ao da pessoa que foi anteriormente. Então, assim, não adianta o melhor jeito. Eu falo para todo mundo que é isso, né? O que é a primeira coisa que eu faço? Eu acabei de conversar sobre isso com uma amiga. Ela falou: qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu quero mudar para os Estados Unidos. Qual é a primeira coisa? Eu falei, gente, a primeira coisa você tem que conversar com o advogado para entender quais são as suas possibilidades, né? Para entender qual é o visto mais adequado para você e para sua família, para o seu perfil. Como é que tá? Como é que essa questão toda? Como é que tá? Quanto tempo está demorando? Quanto tempo você vai ter para se planejar também? Porque mudar de país não é uma coisa simples, como a gente sempre fala. Então, ou seja, a primeira coisa é falar com o advogado. Se você está doente, qual a primeira coisa que você faz? Você vai no médico. Então, se você quer mudar de país, qual a primeira coisa? Fala com o advogado de imigração, né? Olha o Marquitito na live. Quanto tempo, Marco? Marco sumiu, meu amigo. Diga, doutor André. Não, estava só concordando. É verdade. Tem que analisar, ver qual o caminho melhor para você, né? É uma questão de planejamento, né? Então, tudo que requer planejamento é recomendável que você converse com um profissional da área, né? Para realmente traçar um plano, uma estratégia para você. Olha, Daniele Adornato, será que é a Daniele Adornato que eu entrevistei, que é do mundo da aviação, uma mulher maravilhosa? Se for, um beijo para você. Se não for, um beijo para essa Daniele também. Vou mandar até uma mãozinha aqui. Ô, gente, seguinte, nossa live está chegando ao fim. Como eu disse, ela vai ficar salva, como sempre, como todas as vezes. A gente costuma fazer 2 lives por mês, doutor André e eu. De vez em quando, a gente sempre tem assim, faz uma agora, na outra semana não faz, aí faz na seguinte. Dessa vez a gente adiantou o nosso combinado, porque muitas novas medidas, né, foram anunciadas aí pelo governo do presidente Donald Trump nessa semana, e a gente quis ajudar as pessoas que estavam com dúvidas, então por isso que a gente adiantou. Eu peço desculpa para vocês, que eu sei que a internet estava ruim, eu sei, várias vezes aqui para mim a imagem ficou granulada. Eu tenho certeza que por isso o Instagram não entregou como ele costuma entregar as nossas lives, mas, de novo, a live vai ficar salva, vocês vão ter acesso a todo o conteúdo e vocês podem entrar em contato com o escritório do Dr. André também
para qualquer dúvida e para marcar consulta com ele, o doutor André adora essa parte, que é quando ele fala o número de telefone, que eu treinei ele para ele falar devagar, porque ele falava super rápido, não dava nem tempo de entender. Fala, doutor André, como é que as pessoas marcam consulta no seu escritório? Pode entrar em contato pelo WhatsApp, mais um código dos Estados Unidos, 407-725-4988. Repetindo, 407-725-4988. Muito bem, doutor André. Doutor André, que em breve, no mês que vem, vai estar, depois ele conta com detalhes disso, vai estar aí, vai ser um dos palestrantes. É o único brasileiro que você vai. Pois é, vamos ver lá, quando eu estiver lá, que eu saiba. Não, do meu painel, com certeza. Tá, mas eu digo, como palestrante, como a pessoa que vai falar lá na frente, você é o único brasileiro? Isso é bom a gente saber. Eu acho que sim, eu vou pesquisar lá, Tá. Eu vou procurar saber se tem algum outro brasileiro que vai, algum outro advogado que vai falar lá, mas acredito que seja só. Que legal. Isso a gente está falando da maior convenção de direito imigratório dos Estados Unidos, vão estar os maiores especialistas, o doutor André está entre essas pessoas e a gente fica muito orgulhoso de ver um brasileiro chegando num nível tão alto e eu, como uma pessoa com quem o doutor André troca ideia sempre, fico mais feliz ainda, mais orgulhosa. Então, parabéns e depois você conta pra gente mais detalhes. Com certeza, eu vou adorar. Obrigado, Patrícia, obrigado, gente. Boa noite e até a próxima live. Obrigada, doutor André. Um beijo para todo mundo. Bom finalzinho de semana aí para vocês. Tchau, doutor André. Tchau, tchau.